Há silêncios que pesam mais do que uma lápide. Há casas que engoliram as vozes e as digeriram na escuridão. Nos arredores de Tecomã, Colima, existia uma dessas casas, uma construção meio morta, com as vigas expostas ao céu como costelas partidas. Os vizinhos chamavam-na de a Casa dos Sussurros. À noite, diziam ouvir gemidos, não gritos, gemidos. Um murmúrio constante, como o de um animal ferido que perdeu a esperança de ser encontrado. Ninguém nunca chamou a polícia, ninguém perguntou. Nessa parte do México, a pobreza ensinou às pessoas que há portas que é melhor não abrir. Que há horrores que, uma vez vistos, não podem ser esquecidos. O medo é um mau conselheiro, mas um excelente guardião de segredos. E o segredo daquela casa era um que toda Colima tentaria apagar. Um que corroía os alicerces de tudo o que acreditamos ser sagrado. Eu sou o Padre Del Valle, e isto é Realidade México. Antes de abrir esta porta, peço que se prepare. O que vai ouvir não é uma história de monstros. É uma história de vítimas. Vítimas da carne, do abandono, do sistema. Se acredita que o seu coração aguenta e se acredita na importância de dar voz àqueles que já não a têm, inscreva-se. Porque o silêncio é cúmplice da atrocidade. E aqui, na Realidade México, quebramos o silêncio. Acompanhe-me. O inferno nem sempre cheira a enxofre. Às vezes, cheira a umidade, a roupa suja, a comida estragada, a medo estagnado. Esse foi o cheiro que atingiu Carmen Mendoza quando o DIF a enviou para a Casa dos Sussurros. Carmen era nova, tinha 24 anos e uma fé quase insultante no sistema. Acreditava nos protocolos, nossos manuais de procedimento. Acreditava que, com a pasta certa e o formulário adequado, poderia salvar o mundo. Ou pelo menos, um pequeno canto dele. O relatório era vago. Possível negligência parental. Menores em risco. Uma nota anônima. Mais uma na pilha de processos que se acumulavam na sua secretária de metal. O seu supervisor, um homem com o olhar desgastado por 30 anos a ver o indizível, entregou-lhe a pasta sem olhar para ela. Vai, dá uma olhadela. Mas não te envolvas demasiado, menina. Carmen pegou nas chaves do tesouro branco do governo. O carro cheirava a cigarro e resignação. Ela dirigiu por ruas que se desintegravam. O asfalto dava lugar à terra. As casas de betão davam lugar a cabanas de zinco. O sol de Colima batia forte, mas dentro do carro sentia-se um frio diferente. Chegou ao endereço. A casa era pior do que ela imaginava. Um esqueleto de blocos cinzentos, sem janelas, apenas buracos escuros que pareciam observá-la. Bateu a porta de madeira inchada pela chuva. Ninguém respondeu. Bateu novamente, com mais força. Um rangido. A porta se abriu um pouco. Uma menina, com não mais de 15 anos, olhava para ela da penumbra. Seus olhos eram 2 poços vazios. Sim? Sussurrou. Sua voz era um fio frágil. Sou Carmen Mendoza, do DIF. Vim ver como vocês estão. A menina não se moveu. Atrás dela, outra figura apareceu. Outra menina, quase idêntica, mas com uma magreza que doía de se ver. E atrás dela, um rapaz. Devia ter 17, 18 anos. Alto, desengonçado, com o mesmo olhar perdido das irmãs. Eram 3 sombras no limiar do inferno. Posso entrar? Perguntou Carmen, com a voz a tremer pela primeira vez. O rapaz acenou lentamente com a cabeça. Carmen entrou. O cheiro bateu-lhe na cara. Era uma mistura de miséria e algo mais. Algo doce e podre. A casa era um único cômodo. Chão de terra batida. Num canto, um fogão elétrico com uma panela cheia de algo irreconhecível. No outro, um colchão.
Um só, manchado, rasgado. Sobre o colchão, um único cobertor surrado. Carmen sentiu falta de ar. E os seus pais? Perguntou. A minha mãe morreu, disse a primeira menina, Sofia. E o seu pai? Ele trabalha, no campo. Às vezes, ele fica dias sem voltar, respondeu o rapaz, Mateu. Carmen percorreu o quarto com o olhar. Não havia mais camas, não havia mais cobertores. Apenas aquele colchão, para 3 adolescentes, um irmão e 2 irmãs. A sua mente de assistente social, treinada para identificar sinais, começou a ligar os pontos. O olhar vazio, o isolamento, a extrema magreza da segunda irmã, Lucia. O único colchão. Uma pergunta horrível, venenosa, começou a formar-se na sua garganta. Ela não se atreveu a fazê-la. Olhou para Mateu. Ele sustentou o seu olhar. Não havia desafio nos seus olhos, nem vergonha. Apenas uma resignação infinita e desoladora. Como se dissesse, sim, é o que você está a pensar, e é pior. Carmen sentiu um arrepio percorrer as suas costas, apesar do calor sufocante. O manual não tinha um capítulo para isso. A universidade não a tinha preparado para o abismo que se abria à sua frente. Preciso de falar com vocês, com cada um, a sós, disse ela, tentando que a sua voz soasse firme. Profissional. Lucia, a mais nova, começou a tremer. Um tremor suave, quase imperceptível. Mas os seus olhos se encheram de um pânico puro, primitivo. Ela olhou para o irmão. Mateu deu um passo à frente, colocando-se entre Carmen e as irmãs. Fale comigo, disse ele. Elas não falam muito. Carmen sentiu o primeiro golpe contra a parede do horror. O instinto protetor de Mateu. Protetor de quê? Ou de quem? O quarto encolheu-se. O cheiro tornou-se mais denso. O sussurro da casa transformou-se num grito silencioso. Carmen tirou o seu bloco de notas, mas as suas mãos não paravam de suar. A caneta parecia pesada, inútil. O que poderia anotar? Inferno encontrado na morada fornecida. 3 crianças a partilhar uma cama e um segredo. O sistema chegou tarde, como sempre. A primeira entrevista foi com Mateu. Fizeram-na lá fora, sentados na beira do passeio inexistente e sob o sol escaldante. Mateu não olhava para ela. Os seus olhos estavam fixos num ponto distante, onde o pó se levantava com o vento. Desde quando vivem assim? Perguntou Carmen. Desde que a mãe morreu. Há 4 anos. 4 anos. Uma eternidade na vida de uma criança. E dormem. Todos juntos? Mateu demorou a responder. Temos frio à noite, disse finalmente. Uma resposta tão simples, tão infantil e tão cheia de um significado obscuro. Carmen engoliu em seco. O sabor metálico do medo encheu-lhe a boca. Mateu, alguém vos fez mal? Ele virou a cabeça lentamente. Pela primeira vez, olhou-a nos olhos. E naquele olhar, Carmen não viu um adolescente. Viu um homem velho, um soldado cansado de uma guerra que ninguém conhecia. Mal é uma palavra estranha, disse ele. A fome faz mal, o frio faz mal, a solidão faz mal. Refiro-me a outro tipo de mal, Mateu. Ele sorriu. Foi o sorriso mais triste que Carmen já tinha visto na vida. Uma careta que não chegava aos olhos. Aqui não há estranhos, senhorita. Só nós. Só nós. A frase ressoou na cabeça de Carmen como uma sentença. Depois, ela falou com Sofia. A menina sentou-se no banco do passageiro do Tsuru, como se o plástico gasto do painel fosse um escudo. As suas mãos estavam entrelaçadas sobre o colo, com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Sofia, preciso que me digas a verdade. Vocês estão bem? A menina encolheu os ombros. Às vezes,
O Mateu canta para nós adormecermos, sussurrou. A imagem era tão terna e tão macabra ao mesmo tempo que Carmen sentiu o estômago revirar. E o que acontece quando não conseguem dormir? Sofia desviou o olhar para a janela. Mateu diz que é para que nada de mal nos aconteça, que ele cuida de nós. Cuida de vocês de quê, Sofia? Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha da menina. Uma lágrima lenta e espessa. Da noite, disse ela. A última foi Lucia. Foi a mais difícil. A menina não falava. Sentou-se no mesmo lugar que a irmã, mas parecia ocupar menos espaço. Era um pequeno monte de ossos e medo. Carmen tentou de tudo. Ofereceu-lhe um doce. Falou-lhe sobre o tempo. Perguntou-lhe o que ela gostava de fazer. Silêncio. Apenas o tremor. Aquele tremor incessante que parecia vir do fundo da sua alma. Desesperada, Carmen pegou uma folha do seu caderno e uma caneta. Você sabe desenhar, Lucia? Desenhe a sua casa. A menina pegou a caneta com os dedos trêmulos e desenhou. Não desenhou uma casa. Desenhou um colchão. Sobre o colchão, desenhou 3 figuras. 2 pequenas, uma grande no meio. A figura grande tinha braços longos, como tentáculos. Braços que envolviam as figuras pequenas, as sufocavam. E ao redor do colchão, Lucia desenhou grades, como uma jaula. Carmen olhou para o desenho. O ar solidificou-se nos seus pulmões. Não havia mais dúvidas. Apenas uma certeza gelada, cortante. Guardou o desenho na pasta. Sentia-se como se estivesse a guardar uma bomba. Saiu do carro. O mundo parecia irreal, desfocado. Mateu e Sofia estavam junto à porta, à sua espera. Os seus rostos eram máscaras de impassibilidade. Tem de vir comigo, disse Carmen, e a sua própria voz soou-lhe estranha. Mateu abanou a cabeça. Não podemos deixar a casa. Não é uma opção, Mateu. Vocês estão em perigo. O único perigo está lá fora, replicou ele, com uma ferocidade inesperada. Aqui temo-nos a nós. Carmen sentiu uma pontada de algo que não soube identificar. Era compaixão? Era o horror? Viu a dinâmica à sua frente. O carcereiro que também era o protetor. As vítimas que também eram suas guardiãs. Um ecossistema perverso, nascido do abandono mais absoluto. O horror não começou com um ato de maldade. Começou com uma ausência. A morte de Esperança, a mãe, foi como apagar o sol. Ela era o centro daquela pequena galáxia familiar. Uma mulher cansada, mas com um riso que enchia a casa. A sua morte por uma infecção mal curada deixou um vazio. Joaquim, o pai, desmoronou-se. O homem que antes contava piadas e carregava as filhas nos ombros dissolveu-se em álcool barato. As suas ausências tornaram-se mais longas. Os dias transformaram-se em semanas. O dinheiro deixou de chegar. A fome tornou-se mais um membro da família. Mateu, com 14 anos, tornou-se o homem da casa. Ele abandonou o ensino secundário. Começou a fazer recados, a carregar sacos no mercado. O pouco que ganhava era para elas, para Sofia e Lucia. Uma noite, houve uma tempestade. O telhado de zinco parecia que ia voar. Os trovões sacudiam as paredes. Lucia, que na época tinha 10 anos, chorava aterrorizada. Sofia a abraçava, mas ela também tremia. Mateu se aproximou. Deitou-se entre elas no único colchão. Não chorem, eu estou aqui, disse ele, e as abraçou. O medo dela se acalmou com o calor do seu corpo. Naquela noite, os 3 dormiram juntos pela primeira vez. Foi um ato de proteção, de pura e desesperada sobrevivência. Mas a inocência é frágil. E a solidão é um terreno fértil para o crescimento das piores ervas daninhas. As semanas passaram. O pai não voltava. O hábito de dormir juntos se enraizou.
Era o seu único refúgio contra o mundo. Uma noite, Mateu acordou. Sofia estava deitada contra as suas costas. Lucia respirava tranquilamente sobre o seu peito. E ele percebeu algo. Algo diferente. Uma sensação que não conseguiu interpretar. Tinha 15 anos. O seu desenvolvimento físico estava em processo de mudança. A sua mente, influenciada pelas circunstâncias difíceis e pelas obrigações familiares, não conseguiu analisar a situação de forma adequada. A inquietação combinou-se com a curiosidade natural. A culpa com o desejo. Não houve violência. Não houve um plano. Apenas uma noite mais escura do que as outras. Um sussurro. Uma carícia trêmula na escuridão. Um limite que foi ultrapassado sem que ninguém percebesse. Sofia foi a primeira. Ela também não entendeu. Só sabia que era Mateu, o seu irmão, o seu protetor. E se ele fazia isso, não podia ser mal. Ou podia. A confusão era um nó no estômago. Mas o silêncio tornou-se o seu pacto. Lucia foi depois. Ela era mais frágil. Não resistiu. Apenas se desligou. A sua mente aprendeu a ir para outro lugar. Um lugar onde não havia cheiros, nem toques, nem sussurros. Um lugar em branco. Mateu tornou-se o seu Deus e o seu demônio. Levava-lhes comida. Contava-lhes histórias. Protegia-as dos bêbados que às vezes rondavam a casa. E à noite, reclamava o seu tributo. Ele não se via como um monstro. Na sua mente distorcida pela tragédia, ele estava a mantê-las seguras, unidas. Tinha criado uma família a partir dos restos da anterior. Uma família com regras obscuras, com um amor doentio. Eram suas irmãs, eram suas esposas, eram suas filhas, eram tudo o que ele tinha. E ele era tudo o que elas tinham. O mundo exterior tinha deixado de existir. Só existia a casa, o colchão e o segredo que mantinha os 3 prisioneiros. Carmen voltou ao escritório do DIF com o desenho de Lucia na mão. O papel parecia radioativo. Entrou no escritório do seu supervisor sem tocar. Temos de tirá-los de lá. Agora, disse com a voz carregada de urgência. O supervisor, o Sr. Robles, levantou os olhos dos seus papéis com uma lentidão exasperante. De quem estamos a falar, Mendoza? Do caso de Tecomã. Os 3 irmãos, eles estão numa situação de abuso. Não se atreveu a dizer a palavra. Incesto. Soava demasiado irreal na esterilidade do escritório. Robles suspirou. Foi um suspiro longo, cansado. O suspiro de um homem que já ouviu a mesma história demasiadas vezes. Tem provas? Perguntou, como se estivesse a seguir um guião. Carmen colocou o desenho sobre a secretária. Robles olhou para ele por um segundo. Não houve reação em seu rosto. Nem surpresa, nem horror. Nada. Um desenho não é prova, Mendoza. É a imaginação de uma criança. A criança não fala. Está traumatizada. Eles dividem a mesma cama. O irmão e as 2 irmãs. A voz de Carmen aumentou de volume. Ela estava a perder o controle. Robles recostou-se na cadeira. O couro velho rangeu. Mendoza, acalme-se. Falou com o rapaz? Sim. Ele nega tudo. Diz que cuida delas. Claro que ele nega. Agora é a palavra dele contra a sua. Ou contra um desenho. Carmen sentiu uma onda de incredulidade. Não vamos fazer nada? Vamos deixá-los assim? Eu não disse isso. Eu disse que precisamos de provas. Uma declaração. Uma avaliação médica. Lucia não vai permitir ser examinada por um profissional de saúde. Mal me deixou entregar-lhe um instrumento de escrita. Então temos uma dificuldade. Robles pegou uma pasta de uma pilha. Abriu-a. Observe, Mendoza. Tenho 50 casos semelhantes ao seu nesta secretária.
Menores com danos físicos, meninas afetadas por figuras paternas substitutas, bebés com desnutrição. Não tenho pessoal suficiente. Não tenho recursos. O sistema está sobrecarregado. Carmen sentiu um frio gelado no estômago. O sistema. Aquela entidade abstrata, sem rosto, que ela jurara servir. Agora via a sua verdadeira face. Era a face da indiferença, do esgotamento, da burocracia que triturava tragédias e as transformava em estatísticas. Mas este caso é diferente, insistiu com um fio de voz. Todos os casos são diferentes, Mendoza. E todos são iguais. Preencha o formulário de suspeita de abuso sexual. Peça uma avaliação psicológica para os 3. O psicólogo vai demorar 2 semanas para lhe dar uma consulta, talvez 3. Enquanto isso, monitore a situação. Monitorar? Você quer que eu vá ver como o inferno continua ardendo? Robles olhou para ela, e pela primeira vez, Carmen viu um brilho em seus olhos. Pena? Bem-vinda ao mundo real, menina. Carmen saiu do escritório sentindo que estava andando debaixo d'água. O corredor do escritório do governo, com suas paredes bege e luzes fluorescentes piscando, parecia-lhe mais sombrio do que a casa em Tecomã. Lá, o horror era visível, tangível. Aqui era um monstro silencioso, feito de papelada e apatia. Preencheu o formulário. O 7C. Pedido de avaliação psicológica urgente. A palavra urgente era uma piada macabra. Entregou o papel na janela do departamento de psicologia. A mulher que a atendeu nem sequer levantou os olhos do monitor, onde jogava solitário. Será notificado da data, disse ela, carimbando o papel com um golpe seco. Carmen sentiu que aquele golpe era mais um prego no caixão das crianças. Passou uma semana. Ninguém ligou. Carmen voltou para casa. Encontrou-os no mesmo estado, silenciosos, distantes. Mas havia algo novo no olhar de Mateu. Hostilidade. Por que voltou? Perguntou ele, bloqueando a entrada. Vim ver como vocês estão. Estamos bem. Não precisamos que ninguém nos veja. Carmen entendeu. A sua visita havia quebrado o frágil equilíbrio do mundo deles. Ela introduziu uma variável externa, a possibilidade de um julgamento, a ameaça da separação. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. A imagem do desenho de Lucia estava gravada na sua mente. A gaiola, os tentáculos. Na manhã seguinte, ela foi diretamente à Procuradoria da Justiça. Ela não iria esperar pelo psicólogo. Na unidade de crimes sexuais, ela foi recebida por um agente do Ministério Público. Um homem jovem, com um fato que lhe ficava grande e uma expressão de tédio perpétuo. Carmen contou-lhe a história. A cada palavra, sentia que a gravidade do assunto se diluía no ar-condicionado do escritório. O agente ouvia, acenando com a cabeça de vez em quando, enquanto verificava o telemóvel debaixo da mesa. Quando Carmen terminou, o agente bocejou. Nem se deu ao trabalho de cobrir a boca. Olhe, advogada, sem uma denúncia formal da vítima, não há muito que eu possa fazer. A menor quer denunciar o irmão? A menor não fala. Bem, aí está o problema. Além disso, legalmente, é complicado. Se não houve violência física, alguns juízes podem interpretar isso como incesto consentido, mesmo que sejam menores. É um crime contra a unidade familiar, não necessariamente uma violação. É um desastre legislativo. Carmen sentiu a bile subir pela garganta. Está a dizer-me que, porque a lei é mal feita, uma criança pode abusar das suas irmãs e nada acontece? O agente encolheu os ombros. Eu não faço as leis, advogada. Apenas as aplico. Ou tento. Traga-me uma declaração. Traga-me um exame médico que comprove o abuso.
Então, abriremos um inquérito. E entretanto, para mim, legalmente, não existe um caso. Carmen levantou-se. As suas mãos tremiam de raiva. Sentia uma impotência tão profunda que era quase física. Ao sair do escritório, passou por um cartaz na parede. Em Colima, protegemos as crianças. A ironia era tão cruel que lhe deu vontade de vomitar. O sistema não estava avariado. Funcionava perfeitamente. Tinha sido concebido para se proteger a si próprio. Para arquivar o horror em pastas com carimbos e assinaturas, até que o tempo e o esquecimento fizessem o seu trabalho. Carmen voltou para o carro. Ficou olhando para o volante por um tempo indefinido. A fé que tinha no sistema tinha se despedaçado. Agora só restava a dura realidade. Ela estava sozinha. E se ela não fizesse algo, aquelas crianças estavam condenadas. Tomou uma decisão. Uma decisão que ia contra todos os protocolos. Uma decisão que poderia custar-lhe o emprego. Mas era a única opção que lhe restava. Decidiu que, se o sistema não os ia salvar, ela o faria. À sua maneira. A queda foi lenta. A justiça nunca chegou. Carmen, num ato de desespero, divulgou a história a um jornalista local. O escândalo durou 48 horas. Uma manchete num jornal de segunda categoria. Uma breve nota no noticiário da tarde. A pressão da mídia obrigou o DIF e a Procuradoria a agir. Certa manhã, 2 patrulhas e uma ambulância chegaram à Casa dos Sussurros. Não chegaram como salvadores. Chegaram como uma força de ocupação. Levaram os 3 irmãos à força. Lucia gritava. Um grito dilacerante, animal. O primeiro som que ouviram dela em semanas. Não era um grito de alívio. Era um grito de terror. Estavam a arrancá-la da única coisa que ela conhecia. Sofia chorava em silêncio. Mateu não resistiu. Quando o colocaram na viatura, ele olhou para Carmen, que observava a cena do seu tsuru, a uma distância prudente. O seu olhar não era de ódio. Era de uma profunda e insondável tristeza. Tu destruíste-os, parecia dizer. Tu destruíste-nos. Eles foram separados. Mateu foi enviado para um centro de detenção para menores infratores. Acusaram-no de corrupção de menores, a figura jurídica mais conveniente. Nunca se falou de incesto. A palavra era demasiado suja para os altos oficiais. Sofia e Lucia foram enviadas para um albergue do governo. Um lugar superlotado, frio, anônimo. Passaram de uma jaula para outra. Carmen tentou acompanhar os seus casos, mas o sistema, uma vez que se sentiu exposto, fechou-lhe as portas. Já não é da sua jurisdição, Mendoza, disse-lhe Robles. O seu ato de rebeldia custou-lhe uma suspensão. E o ostracismo dos seus colegas. Tinha ignorado a cadeia de comando. Tinha quebrado a regra não escrita, não fazer ondas. Meses depois, soube por um contacto que Mateu se tinha suicidado no centro de detenção. Enforcou-se com um lençol. Não deixou nenhum bilhete. Não havia nada a dizer. A sua guerra tinha acabado. Quando Sofia completou 18 anos, deixaram-na sair do albergue. Sem ferramentas, sem terapia real, sem um lugar para onde ir. Perdeu-se nas ruas. Alguns dizem que ela acabou na prostituição. Outros, que simplesmente desapareceu. Lucia foi a que levou a pior parte. O sistema nunca conseguiu fazê-la falar novamente. O trauma a selou por dentro. Ela foi diagnosticada com um transtorno dissociativo grave. Ela vive, se é que isso pode ser chamado de vida, em uma instituição psiquiátrica estatal. Passa os dias sentada numa cadeira, olhando para uma parede em branco. Às vezes, com o dedo, desenha figuras no ar. Um colchão. 3 figuras.
e algumas grades. A Casa dos Sussurros foi demolida. O governo municipal construiu um pequeno campo de basquetebol no terreno. Queriam apagar a mancha. Mas o horror não se apaga com cimento e tinta. Continua lá, no ar, na memória dos poucos que sabem a verdade. Carmen Mendoza demitiu-se do DIF um ano depois. Agora trabalha numa pequena ONG, longe de Colima. Ainda tem pesadelos com o desenho de Lucia. Fez a coisa certa? Às vezes acha que sim. Outras vezes, o olhar de Mateu na patrulha persegue-a na escuridão. Não há respostas fáceis quando se olha para o abismo. O sistema não o salvou. Apenas mudou a natureza do seu inferno. Desmembrou-os, classificou-os, esqueceu-os. A história de Mateu, Sofia e Lucia não está nos arquivos oficiais. Foi um caso que o México tentou apagar. Um sussurro incômodo que ninguém queria ouvir. Mas a verdade, como o sangue, sempre encontra uma fresta por onde sair. E o seu sangue clama da terra esquecida de Colima. Clama por uma justiça que nunca tiveram. Clama por um mundo onde as crianças não tenham que escolher entre a fome e o horror. Um mundo que, infelizmente, ainda parece muito distante. Sou o Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.